irmãos e irmãs, paroquianos e amigos, encerrando hoje na liturgia da Igreja a oitava da Páscoa e celebrando também o Domingo da Divina Misericórdia, quero aproveitar esta bendita ocasião para lhes transmitir algumas palavras a respeito da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e refletir com vocês a partir dela a respeito da nossa própria vida neste tempo de pandemia. Neste segundo domingo da Páscoa, a liturgia da Igreja propõe a nossa leitura e meditação um trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo São João, no qual o evangelista narra para nós as primeiras manifestações do Cristo ressuscitado aos seus discípulos, quando ele lhes comunica, quer dizer, comunica à Igreja representada pelos apóstolos, aquilo que nós chamamos de dons pascais, que são a alegria, a paz, a fé e o Espírito Santo. E eu gostaria de meditar com vocês, nesta ocasião, precisamente sobre o dom pascal da alegria. O evangelista diz que os discípulos, por medo dos judeus, se encontravam em um lugar a portas fechadas. Medo de quê? Medo de que aquilo que acontecera com o Mestre acontecesse também com eles. Mas podemos pensar que não era somente o medo que os mantinha naquela situação de prisão, se assim podemos dizer, mas outras situações, outros sentimentos como a tristeza, como a decepção, porque frustrou-se a esperança que eles depositaram em Jesus e em seu projeto. De repente, o Senhor aparece vivo no meio deles, mostra-lhes as mãos e o lado, e diz o evangelista, os discípulos se alegraram por verem o Senhor, reconhecendo-o precisamente a partir dos sinais do seu sacrifício que ele conserva em seu corpo glorificado pela ressurreição. Alegria. É possível falar de alegria? É possível experimentarmos a alegria em um momento tal como este, vivido pela inteira humanidade, mas sobretudo por nós brasileiros? É possível experimentarmos a alegria? É possível nos alegrar em um momento em que há tantas e tantas pessoas chorando porque perderam seus entes queridos, porque têm parentes, amigos lutando pela vida nos hospitais, nas UTIs, porque perderam o emprego e não podem prover para si e sua família o sustento de cada dia, porque faliram em seus negócios em virtude da crise econômica, enfim. Podemos experimentar este dom pascal da alegria em um contexto como este, em que vive a inteira humanidade, mas sobretudo nós brasileiros? Sim, é possível. Porque a alegria sobre a qual nos fala o Evangelho de hoje, para usar uma expressão do Papa Emérito Bento XVI, não é aquela que brota de qualquer divertimento banal. Este mesmo divertimento que hoje tantas pessoas, sobretudo jovens, de maneira insensata e irresponsável, insistem em promover nestas aglomerações, nestas festas clandestinas, que, contrariando absolutamente o bom senso e aquilo que nos pedem as autoridades neste momento, são situações que
podem se converter, não é, em veículos de transmissão do vírus, né, que nós estamos todos lutando para vencer. Não é este tipo de divertimento, certamente, a fonte da alegria que, como Dom Pascal, o Senhor Jesus nos comunica neste dia. A alegria sobre a qual nos fala o Evangelho e a liturgia deste domingo é aquela que brota do encontro com Ele. É a alegria que brota do encontro com uma presença que, embora invisível, nos sustenta em todos os momentos da nossa vida, sobretudo neste tão difícil pelo qual nós passamos. A alegria experimentada pelos discípulos, atravessando os tempos, nos atinge também a nós neste dia. E ainda que estejamos com a alma aflita, com os olhos marejados, ainda que nos acompanhe neste momento o medo, a angústia, o sofrimento, podemos e devemos nos alegrar, porque a Páscoa é precisamente este feliz anúncio de que não estamos sozinhos e nem abandonados à nossa própria sorte. Mas Jesus, cumprindo o que prometera aos apóstolos na última ceia, foi pela morte, mas voltou pela ressurreição para nunca mais nos deixar abandonados. Não estamos, nós podemos nos reunir presencialmente na igreja, como nos causa dor, mas ao mesmo tempo podemos e devemos enxergar esta situação como um cuidado também para conosco, não é? Um cuidado para com a vida que por este vírus se encontra ameaçada terrivelmente. Não podemos estar na igreja presencialmente, mas somos chamados a fazer da nossa casa realmente aquilo que chamamos de igreja doméstica. Junto da família, acompanhando as celebrações através das redes sociais, não somente as celebrações, mas os demais momentos promovidos, né, como momentos de formação, etc., não é, em que o Cristo ressuscitado na sua palavra e no seu corpo e sangue, ainda que espiritualmente apenas, vão ao encontro, não é? Vão ao encontro de vocês e de suas famílias neste momento difícil por nós todos experimentado. Então, irmãos e irmãs, a Páscoa é precisamente isto, este feliz anúncio de que nós não estamos sozinhos. A Páscoa não significa dizer que não teremos dificuldades, que estamos como que blindados, isentos de qualquer sofrimento e tribulação. A Páscoa é o anúncio desta verdade que muda radicalmente a história da humanidade. Não estamos sozinhos. Ele está conosco. E precisamente por isso podemos nos alegrar. Ainda, repito, que a alma esteja aflita e os olhos marejados. Experimentemos, irmãos e irmãs, neste domingo, neste tempo pascal e em todo o tempo da nossa vida, a verdade disto que a Igreja nos chama a celebrar nestes dias de Páscoa. Jesus ressuscitou para nos ressuscitar também a nós, que muitas vezes estamos exteriormente vivos e interiormente mortos. Nos doar, nos comunicar esta grande alegria que nunca nos abandona, também quando somos visitados pelos sofrimentos. A alegria de saber que Ele está no meio de nós e nós não estamos sozinhos. E que sobre você e sua família desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Esta presença que nos enche de alegria. A presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.